evidente que se a União hoje, se o governo federal fosse um exemplo de competência no trato da segurança, seria muito mais fácil. Mas qual é o maior problema no Brasil hoje? Tráfico de drogas. E foi dito aqui, e sempre dizem, a desculpa é a mesma. Não é? A fronteira é muito grande, não tem como controlar a fronteira, mas também não tem recurso. O Exército está lá, também não tem recurso, ninguém tem recurso. E não se faz segurança nem educação com discurso, faz com recurso. Então, eu pediria a vocês que falassem um pouquinho sobre essa questão do trabalho dos presidiários, não é? E perguntaria ainda como Vossa Excelência vê essas posições do Supremo Tribunal Federal, em especial as drogas, por exemplo, que há um entendimento do Supremo, né, estava discutindo a quantidade de droga que é, o que não é lícito. Nós aprovamos aqui, colocando como porte e posse o crime, né, e o Supremo tem, de certa forma, um outro entendimento. Como Vossa Excelência entende com relação a essa questão das drogas? Obrigado, presidente. Passo a palavra ao senador Fabiano Contarato. Obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar e cumprimentar o ministro Ricardo Lewandowski. Em nome dele, eu saúdo toda a equipe para não perder muito tempo que me foi concedido. Eu acho que o que me motiva, ministro, estar na política é ter honestidade intelectual. E eu falo isso porque eu fui delegado de polícia por 27 anos no meu estado do Espírito Santo. Agora, o governo federal está recebendo um ônus de uma responsabilidade que ele não tem legitimidade para receber esse ônus. Basta você olhar no artigo 144, que a segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado. E o artigo 144, ele elenca quais são as funções das forças de segurança pública. Compete à polícia militar o policiamento ostensivo. Ela está ali para prevenir que o crime ocorra. Ela é subordinada ao comandante-geral, consequentemente ao secretário de segurança e ao governador do Estado. Compete a ocorrer um crime ou uma contravenção, entra em cena a polícia judiciária. Compete à polícia civil apurar a infração penal, coletando provas de natureza objetiva e subjetiva para atribuir a responsabilidade, seja autor, coautor ou partícipe. Compete à Polícia Rodoviária Federal, e eu quero saudar o senhor, que o senhor realmente está colocando e cumprindo o que está na Constituição Federal. Nós temos como espinha dorsal no Estado Democrático de Direito a Constituição da República Federativa do Brasil. Compete à Polícia Rodoviária Federal o policiamento nas rodovias federais, e agora com a PEC, e eu acho extremamente positivo, porque coloque-se no lugar do presidente, você recebe um ônus que não compete a ele. Porque se há um alto índice de criminalidade no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, qual é a responsabilidade do presidente da República nisso? E eu falo aqui com bastante propriedade, não querendo me achar melhor, longe disso, o que move a minha vida é a humildade, mas eu sou professor de Direito Penal e Processo Penal há mais de 25 anos. Sabe quantos crimes nós temos na nossa legislação penal? Se você juntar o Código Penal e a legislação penal extravagante, são mais de 2.000 tipos penais. Então, a competência da Polícia Federal ela é residual. Então, já que o governo está recebendo esse ônus, vem a PEC no bom sentido, e eu acho que eu li a PEC, eu acho totalmente positiva, inclusive colocando ali a Guarda Municipal, porque eu fui delegado no Espírito Santo, e eu sei, quando uma pessoa é vítima de um roubo e ela aborda um guarda municipal, a população não quer saber se o guarda não tem competência para dar voz de prisão, mesmo porque essa é uma premissa que está no Código de Processo Penal, no artigo 301, quando diz: qualquer do povo poderá, e autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que se encontre em estado flagrancial. Então, hoje ela já faz isso, ela coloca a vítima dentro da viatura, senadora Damares, e vai lá e prende a pessoa. Então, efetivamente, colocando e contemplando a Guarda Municipal como força de segurança, eu acho que esse é o caminho correto, adequado, e parabenizo Vossa Excelência nesse sentido. Eu quero aqui também falar para o senhor que, e aí eu faço assim uma meia-culpa, no sentido de que o campo progressista, e eu sou do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras com muito orgulho, mas deve falar mais de segurança pública com mais responsabilidade e com os pés no chão. Não é razoável, ministro, um adolescente em conflito com a lei que pratique um ato infracional com violência ou grave ameaça ou equiparado hediondo, vamos supor, uma extorsão mediante sequestro com resultado morte previsto no artigo 159, parágrafo 3º do Código Penal, ele vai ficar internado por no máximo 3 anos.
Como que você explica isso para uma mãe que teve um filho morto por disparo de arma de fogo? Como um jovem fez 17 anos, entrou numa escola, lá no meu estado do Espírito Santo, em Aracruz, e eliminou várias pessoas, salvo engano, 7 vítimas fatais. Olha, no máximo 3 anos de internação. Então eu apresentei, senhor ministro, um pacote de 12 projetos. Eles preveem, vou dar um exemplo, crime de corrupção, peculato, crimes contra a ordem tributária, crimes contra o sistema financeiro, passa a ser crime hediondo. Porque não é razoável você ter uma população carcerária de pobres e pretos, quando um político desvia a verba da saúde, ele está matando milhões de pessoas. Quando um político desvia a verba da educação, ele está matando milhões de pessoas. Então, por que nós não avançamos nisso? Nós aprovamos na Comissão de Segurança Pública, o senador Sérgio Moro muito bem sabe disso, o crime de peculato do 312 é a pena de 2 a 12. Por quê? Malícia e má-fé do legislador, de nós legisladores. Porque a tendência do direito penal moderno é condenar um autor de um crime de peculato à pena mínima. A pena mínima de 2 anos vai conceder o sursis, que é a suspensão condicional da pena. Ou vai ter o acordo de não persecução penal. Ora, como você vai admitir que uma pessoa que pratica corrupção, concussão, peculato, crimes contra a ordem tributária, crimes contra o sistema financeiro, não vai ter absolutamente nada? Então eu apresentei, aumentando o período de internação para adolescente em conflito com a lei, se ele praticar ato infracional equiparado a hediondo ou com violência ou grave ameaça, aumentando a pena de estupro de vulnerável, aumentando a pena do tráfico de entorpecente, da pornografia infantil. Olha, vou dar um exemplo simples. Você sabia que se uma pessoa praticar um roubo de um celular e matar 2 na cena do crime, ela só vai responder por um latrocínio? Não existe isso lógica. E aí nós temos julgados nos tribunais falando, não, o crime é um só, porque houve subtração patrimonial de apenas uma pessoa. Eu estou apresentando para falar, não, são 2 latrocínios, porque o principal bem jurídico tutelado é a vida humana, e ele foi eliminado ali naquele contexto. Eu peço o carinho e a compreensão, a serenidade de Vossa Excelência, que lhe é peculiar, para que abrace, não porque eu tenha idealizado esses 12 projetos de lei, mas que leve em consideração meus 27 anos como delegado de Polícia Civil, com muito orgulho, e minha docência no ensino superior desde 1999. Eu costumo dizer que eu tenho 2 missões na minha vida, que é ser policial e ser professor. Eu estou como senador, mas eu quero contribuir para que um dia aquela premissa constitucional prevista no artigo 144, de que a segurança pública é direito de todos e dever do Estado, seja uma realidade no país. Muito obrigado, senhor presidente. Do ponto de vista da segurança pública, o que realmente esse parlamento, né, e qual é a intenção do governo para fazer, na minha questão, a questão da repressão, porque com flores, certamente, nós não vamos resolver o problema do Brasil. Agradeço ao senador Magno Malta, né, pelas rápidas palavras, e agradeço a sua compreensão também, pela sua intervenção um pouco mais rápida. Para finalizar, ministro, as suas respostas e considerações finais, só fazendo o coro aqui rapidamente, tem muita coisa que tem que fazer na segurança pública, e a PEC foi apresentada, acho que é uma oportunidade, mas rogar aqui, fazendo coro ao senador Magno Malta, da revisão dessa portaria que acabou retirando a PRF dos GAECos, dos FICOS e dificultando essa integração. E, do outro lado, também, reiterando, ministro, a questão das audiências de custódia, né? O Ministério da Justiça tem que, a meu ver, a recomendação, a sugestão para que possamos restringir as solturas e audiências de custódia. Não é ruim o Instituto, mas está tendo essa distorção. E se não houver um projeto específico do Ministério da Justiça, quem sabe abraçar o projeto do seu antecessor, o ministro Flávio Dino, que apresentou um projeto que nós analisamos aqui com cuidado, mexemos um pouco nele, e ele está na Câmara lá, pode ser votado rapidamente, e com isso a gente dá uma resposta imediata à sociedade que tanto clama por segurança pública. Mas agradeço Vossa Excelência pela presença e toda a coisa, ele vai falar. Ministro, só para em cima desse tema do acordo de cooperação, esse é um apelo de todos os órgãos de segurança pública do meu estado e creio que deve ser dos demais também. Pois não. Bom, eu vou rapidamente responder pela ordem das perguntas que me foram colocadas. Senador Isalci,
Realmente, essa questão do Distrito Federal é uma questão que foi formulada há 36 anos atrás. Acho que o Distrito Federal hoje é um Estado membro da Federação como outro qualquer. Talvez seja o caso, inclusive, de contemplar o Distrito Federal com prefeituras, com prefeitos, com câmaras municipais. Eu não vejo nenhuma dificuldade nisso. Acho até que, por oportunidade da discussão da PEC, isso pode ser regulamentado. Hoje nós temos, sim, a competência ou a obrigação de manter e organizar as polícias, né, do Distrito Federal, mas veja, Vossa Excelência está pedindo apenas para que seja delegado ao Distrito Federal a organização, mas a manutenção continua. Pois é, mas então eu diria, se é para transformar o Distrito Federal num Estado membro da Federação, então que também tenha que manter e organizar, enfim, completar o ciclo completo da responsabilidade sobre as suas forças de segurança. Eu pedi uma audiência a Vossa Excelência exatamente por isso. Tá. Porque desde da República, desde o Império, sempre quem bancou as despesas da capital da República foi a União. Então, nada mais justo, e foi aprovada a lei exatamente para isso. Agora, a organização, porque nós temos aqui 3.100.000 habitantes. Então, a gente precisa ter, como os demais estados têm, autonomia para organizar. O fundo profissional já está estabelecido, já está no orçamento, ninguém está pedindo aumentar nada. Está bem. Eu até acho que a gente pode fazer uma fase de transição, mas eu penso que esse assunto tem que ser revisitado. O Distrito Federal brasileiro foi copiado do Federal District dos Estados Unidos, que é Washington, né, que se coloca em Washington. Como era uma administração isolada, quer dizer, ela tinha que ter autonomia, mas também não tinha recursos próprios, porque não tem impostos, não é? Ao contrário do que acontece aqui, não é? O Distrito Federal... Em termos. O Distrito Federal... O PTU é uma discussão longa. Tem uma série de coisas. Por isso que eu digo, essa PEC eu pedi audiência para poder falar. Mas vamos conversar com muito gosto. Com os argumentos. Né? Isso. E não, eu só estou dizendo, também fazendo exercício cerebral. Isso. Com muito gosto. Vamos marcar o mais rapidamente possível. Também dizer o seguinte, a Constituição proíbe o trabalho forçado. Não é aquilo que se vê nos filmes americanos, cheio com a bola de ferro, cavucando, trabalhando nas rodovias, mas o artigo 31, me alerta aqui o doutor André Garcia, o artigo 31 da LEP, da Lei de Execução Penal, diz que é dever do preso. Então, é dever do preso, ele é obrigado, até sob pena de sanções disciplinares, se engajar em alguma atividade laboral e também educacional. O Plano Pena Justa está prevendo isto efetivamente. A questão do financiamento já foi largamente discutida. O senador Marcos Xavier, concordo plenamente que o problema das Marcos Rogério é uma questão crônica, é uma questão difícil. Se Vossa Excelência tiver uma solução pragmática para isso, eu agradeço. Nós estamos, por meio da PEC, exatamente buscando promover a integração das forças. Nós temos, já disse isso, só a fronteira do Brasil com a Bolívia tem 3.400 quilômetros. A fronteira México-Estados Unidos tem 3.100 quilômetros. É um problema insolúvel. Como é que nós estamos enfrentando isso? Com as ficos das fronteiras, que integra as Forças Armadas, Polícia Federal, Rodoviária Federal, PM, Polícia Civil, até as guardas municipais, nos pontos críticos, porque não é possível, mas nem as Forças Armadas dos Estados Unidos teriam condições de patrulhar diuturnamente as fronteiras brasileiras. Eles não entram por qualquer lugar da Amazônia, não é? Elas entram em pontos localizados onde a questão é mais grave. E é aí que estão atacando, por meio das FICs, esses pontos mais fulcrais, mais complexos. Então, é isso que nós estamos fazendo e é que se pode fazer neste momento.
Eu queria, com todo respeito, rebater uma crítica de que a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e as nossas polícias não antecipam as observações, as operações, seria até uma certa ingenuidade. Eu acabei de ouvir tantos elogios merecidos à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária Federal, à Polícia Penal. Nós agimos com inteligência, sobretudo. Nós estamos oferecendo uma PEC aqui para que o Senado e a Câmara se debrucem sobre esse tema que angustia todos os brasileiros. Qualquer melhoria será bem-vinda. O problema da segurança pública não tem, senador Magno Malta, uma bala de prata. O senador Fabiano Contarato disse com muita propriedade, ele que é do ramo, ele que é policial civil, hoje na Constituição o papel da União é meramente residual. O primeiro embate, a responsabilidade básica por força do artigo 144 da Constituição é dos estados e subsidiariamente dos municípios. O que nós estamos propondo através da PEC é entrar nessa arena, entrar na liça e fazermos um trabalho cooperado. Nós precisamos discutir isso conjuntamente, mas insisto com isso, precisamos recursos. E aí, senador Marcos Rogério, nós temos planos e planos. Pois não. Eu acho que está no momento, ao discutir essa PEC, de nós rediscutirmos o papel das Forças Armadas. Sim. Nós temos milhares de homens enquartelados, com as fronteiras todas abertas, não tem ninguém declarando guerra ao Brasil, ninguém está dizendo que vai invadir o Brasil, nós temos um monte de homem enquartelado, que poderia muito bem servir, nesse momento, rediscutindo o papel das Forças Armadas no Brasil. Pois não. Senador Magno Malta, essa é uma questão que veio ontem, inclusive, na discussão que tive com as lideranças da Câmara, tanto da oposição quanto da situação, é que nós estamos alterando agora, pela PEC, o capítulo da segurança pública. As Forças Armadas têm um papel estabelecido na Constituição, sobretudo nas fronteiras, tanto secas quanto molhadas, quanto no nosso mar territorial, né, na Amazônia Azul, em que inclusive tem poder de polícia, o Exército, Marinha e Aeronáutica nas respectivas atuações. Temos também a previsão no artigo 142 das GLOs, que em situações extremas, quando há o colapso das forças locais, elas podem ser acionadas, como recentemente tivemos GLOs nos portos e aeroportos. Estamos abertos à discussão. Senador Moura, eu agradeço muito o convite, estarei aqui sempre que for convidado. Muito obrigado.